Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre maternidade, identidade feminina e todos os desafios que nós mulheres enfrentamos no dia a dia. É isso mesmo, estamos aqui com a Aline Pereira. Ela é psicóloga clínica, especializada em psico-oncologia, terapia de casal, família, também psicologia perinatal. Ela é fundadora da Árvore da Vida Psicologia e é um espaço de cuidado, de bem-estar emocional. E a Aline vai contar muitas coisas bacanas pra gente hoje. Aline, é um prazer receber você aqui no Ponto de Entrevista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas, Patrícia, Andréia. É um prazer estar aqui para esse bate-papo, né? E eu espero poder levar bastante informação, orientação para o público de vocês. E pra gente também, porque aqui a gente tá sempre precisando de apoio. Sempre, a demanda aqui é alta. Muito. Pra começar, eu queria que você falasse qual foi o momento decisivo na sua tomada de decisão para ir para psicologia. Eu sempre quis ser psicóloga, né? Na verdade, eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Então, ali por volta dos meus 15 anos, né? O ensino médio, onde a gente começa a ter que definir esse caminho de profissão, eu fui descobrindo a psicologia, né? Então, primeiro eu passei pela odonto, né? Eu falei, não, vou ter que mexer com boca, com dente, ver sangue, não quero. A medicina também. E aí eu descobri a psicologia através de uma prima de uma amiga minha, que já era psicóloga, né? E aí eu falei, olha só, eu posso abrir pessoas e não ver sangue através da psicologia, né? E posso cuidar dessas pessoas. E aí, com 17 anos, né, no último ano do ensino médio, eu já tinha certeza que eu queria ser psicóloga. E terminei o ensino médio, não fiz psicologia, fui fazer gestão de recursos humanos primeiro, né? E depois eu consegui ingressar na faculdade de psicologia, né? E eu acho que foi o momento mais assertivo também. Já estava mais madura, já tinha mais certeza ainda do que eu queria, né? E foi isso. Então, assim, esse caminho de cuidado sempre esteve muito presente na minha vida, né? E a psicologia foi a forma que eu encontrei de manifestar o que eu sempre quis fazer e ser aqui nessa vida. É engraçado, porque recursos humanos tem um pezinho ali na psicologia, né? A gente entrevistou uma vez uma que era de RH, mas ela era psicóloga também. Uhum. Tem um pezinho, né? Escolher fazer gestão de recursos humanos, assim que eu terminei o ensino médio, foi porque eu fazia o colegial técnico em administração. E dentro da administração, tinha a matéria de recursos humanos, e ali eu fui conhecendo também a psicologia e o papel do psicólogo dentro das organizações, né? E aí eu falei, bom, como eu não tenho grana para entrar na faculdade de psicologia agora, então eu vou fazer gestão de recursos humanos. Trabalhei durante muitos anos em RH, né? Até o meu último ano, não, até o meu penúltimo ano de faculdade da psicologia, eu trabalhava em RH. Né? E depois eu fui fazendo a transição de carreira, fazendo estágios remunerados, né, na área de psicologia, até que no último ano da faculdade eu já não trabalhava mais em RH, já estava totalmente voltada para psicologia, né? Então, foi esse o caminho. E quando eu estava fazendo psicologia, todo mundo da empresa me perguntava isso, né? Você está querendo fazer psicologia para você se aprofundar mais em RH? Eu falei, não, eu quero sair do RH, eu quero cuidar de pessoas, eu quero fazer outras coisas que a psicologia faz, né? Eu quero sair da empresa, né? E assim foi. E em algum momento, nesse processo de transição de carreira, que eu imagino que não seja fácil, você pensou em desistir ou pensou, nossa, isso aqui talvez não seja pra mim? Teve alguma dúvida? Não, nunca tive dúvida, né? E eu falo que é a minha missão mesmo. Eu não vim para fazer outra coisa nessa vida, né? Eu vim para ser psicóloga. E eu acho que foi ao contrário, né? Ao longo da minha carreira, todas as experiências de vida que eu tive e com os meus pacientes só reforçaram esse propósito,
né? Então, eu brinco, né? Também brinco não, isso é verdade. Eu não sei fazer conta. Então… Nós A somos gente todas. também. Todas de Exato. humanas. Então, assim, Tá no mesmo gente, lugar. o que eu vou fazer nessa vida se eu não for psicóloga? Não sei fazer conta, não sei fazer comida, não sei fazer nada manual, né? Artesanato, pintura, não sei. Então, assim, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra escolha e é isso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre maternidade. Você também trabalha, né, principalmente com essa questão da maternidade, da mulher. Muitas mulheres, e isso é um fato, e eu já vi muito isso, inclusive por mim. Eu sou mãe, né? Meus filhos já são bem crescidos. Mas a gente, às vezes, tem uma sensação da perda da nossa identidade. Porque, e eu acredito que não só na maternidade, mas eu vejo isso como um todo quando a gente se casa, por exemplo, que a gente acaba sendo a esposa, a mãe, e você não se encontra mais naquele papel. O porquê que isso acontece, você consegue identificar? Em relação ao processo da maternidade em si, né, existe uma grande transformação que acontece com a mulher a níveis emocionais, hormonais, sociais, né? E da própria expectativa que essa mulher tem em relação à maternidade que ela vai exercer, né? E aí a gente tem ali aquele bebezinho com a gente, que ele vai demandar todo o nosso tempo, sangue, suor e lágrimas, né? Ele vai consumir literalmente tudo o que a gente tem e o que a gente não tem, né? Fisicamente, emocionalmente. Ele vai destruir com as nossas expectativas em relação à maternidade, né? Ao que a gente construiu, né? Do que a gente seria como mãe, como a gente seria como mãe, né? E aí, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo essa identidade porque a gente muda totalmente o foco, né? A gente passa a ser mãe da Lívia, né? Que é a minha filha, mãe do Pedro, mãe da Beatriz, mãe da Patrícia, mãe da Andréia. Mãe da Sofia, da Júlia, do Flávio. E por aí vai, né? E isso já começa a descaracterizar, né, a mulher. A gente deixa de ser a Aline, psicóloga, a Andréia, jornalista, né? E aquilo vai consumindo a gente, em todos os níveis, né? E aí chega uma hora que a gente precisa começar a voltar pra gente. E esse é um momento mais difícil que poucas mulheres conseguem fazer. A gente vê, principalmente hoje, na maternidade de hoje, muitas mulheres vivendo ali a vida dos filhos, né? Por conta dessa dificuldade de voltar para a sua identidade, voltar para ser quem ela era. Mas esse ser quem ela era não existe mais. A gente vai precisar fazer adaptações. E o quanto as mulheres elas se perdem nesse processo, né? E é um processo que precisa de ajuda, né? Só que, diante de toda a sobrecarga que a maternidade traz para a mulher, ela acha que ela tem só que cuidar, maternar, né? E ela vai acabando se esquecendo de si, né? Então, essa perda de identidade, ela acontece por vários fatores, né? Então, acho que quanto mais estruturada emocionalmente uma mulher está, antes até, né, de exercer essa maternidade, eu falo muito de maternidade consciente, né? Então, assim, você tem que ter um filho, por que você quer ter um filho? Né? Qual que é o motivo, a razão, a circunstância, né? Eu acho que tudo isso tem que estar muito bem sedimentado internamente nessa mulher, né? Então, quanto melhor ela estiver emocionalmente, eu acho que melhor vai ser esse processo de retomada da sua identidade. Não tem como a gente não perder essa identidade, né? Porque a gente muda de papel. Né? Então, antes eu era uma Aline sem mãe e agora eu vou passar a ser uma Aline mãe, com filho. Então, eu vou mudar a minha identidade. Mas eu tenho que manter ali uma base, né, digamos assim, de Aline. Tem que ter alguma coisa ali, né, ainda. Essa Aline, ela não vai mais, por exemplo, poder sair à noite, né? Essa Aline, ela vai ter que mudar os horários de trabalho dela, né? Não vai poder mais ser uma workaholic, porque ela tem uma filha em casa para ser cuidada, né? Só que
ela não pode deixar de fazer essas coisas. O trabalho, o lazer, o autocuidado, o sair sozinha, o sair com uma amiga, né? Então, é nesse sentido que existe uma mudança, mas não pode haver uma perda, né? Então, tem mulheres que perdem. Então, eu não vou mais sair com as amigas, eu não consigo, eu me sinto culpada, né, de sair porque eu vou deixar meu filho, minha filha em casa, né? Então, é um trabalho emocional ali muito árduo, né? E a longo prazo, né? Então, é possível recuperar essa identidade, ela deve ser recuperada, porque é o que eu falo muito, né? Quanto mais independência essa mulher tiver, no sentido de exercer essa maternidade, mais independência e autonomia ela vai poder dar para essa criança, para esse filho, né? Ou seja, quanto mais ela resgata a sua identidade, ela se reconhece como um eu e o filho como um outro, né? Ela vai conseguir direcionar esse filho também para ter uma autonomia, para ter uma independência, né? Então, eu falo que mãe boa é mãe que se torna dispensável com o tempo. Dispensável em que sentido, né? Que consegue deixar o filho crescer, né? Se desenvolver e que ela também cresça e se desenvolva, né? Recuperando a sua identidade, a sua autonomia e sem jamais, obviamente, faltar o cuidado ali, né? Com o seu filho. Então, é entender que somos pessoas diferentes, né? A gente fala muito na psicologia da simbiose, né? Da mãe e do bebê. Então, essa simbiose, ela tem que ir sendo desfeita ao longo do tempo, né? Mais ou menos isso. Mas o problema é quando a mulher, ela não quer que isso se corte. Isso. Porque isso existe e muito. Isso. E você acredita que até o fato dessas mulheres não quererem esse rompimento do laço, né? De não querer até que o próprio filho tenha autonomia, é uma questão até cultural, social, em que ela vive? Pode ser, né? Então, por exemplo, a gente tem ali uma família que as mães, elas são extremamente presentes, cuidadoras, elas deixam, o trabalho, por exemplo, vou me dedicar agora ao filho, né? Então, a gente, às vezes, repete esses padrões, né? Da nossa família, da nossa ancestralidade. E e socialmente falando também, nós mulheres somos muito cobradas na nossa maternidade, né? É o que eu tava falando. Então, como assim você vai sair com a sua amiga e vai deixar seu filho sozinha? Já ouvi muito isso. Né? Como assim? Mas se é o pai, tudo bem. O pai, tudo bem, tá numa festa enquanto… No futebol. No futebol, né? Com os amigos e tá, beleza, né? Então, socialmente falando, a gente tem uma cobrança muito grande de exercer essa maternidade ali, né? Sem dar espaço pra mais nada. Então, a gente entra nisso e aí é difícil de sair. Fora os fatores hormonais, né? Então, tem gente que não volta nunca mais desses hormônios que a maternidade libera na gente, né? Eu falo que eu tive uma amnésia pós-gestação. Tem coisas da minha vida, por exemplo, que eu não lembro. Não lembro. Apagou da minha memória depois da gestação. E isso foi o quê? Hormônio. Né? Então, tem mulheres que entram nesses hormônios, né, de cuidado, né? A ocitocina nunca mais acaba, né? Que ela tem que ficar ali o tempo todo cuidando, vivendo, nutrindo isso. Exatamente, né? Então, não acaba. E outros fatores também, né? O que está por trás dessa mãe que não consegue romper esse vínculo com o filho, né? Essa simbiose. Então, o que está por trás? Qual que é a dificuldade dessa mulher de enxergar a própria vida, né? O que está tão ruim nessa vida que ela não consegue enxergar e ela precisa viver a vida dos filhos, né? O que eventualmente ela não realizou que ela começa a transferir ali para esses filhos, né? Por exemplo, né? A mãe que queria ser bailarina lá do balé XYZ, né? E ela não foi, aí ela começa a botar a filha em todas as escolas de balé e parará, 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 viver aquilo intensamente, né? Porque ela quer realizar, satisfazer um desejo que ela não viveu,
né? Então tem muita coisa por trás dessa mulher que não consegue romper essa simbiose, né? Por isso que eu falei antes, maternidade consciente. Por que eu quero ter um filho? Quais as condições, né? O que isso vai significar para mim, para minha vida? Quanto melhor eu tenho essas significações, eu não vou dizer nem resposta, eu vou dizer significado, né? Quanto mais claros esses significados são para mim, mais consciente eu vou exercer essa maternidade. E não vou transferir pro meu filho coisas que ele não precisa carregar, né? E culpas também que ele provavelmente vai carregar, né? Exatamente, né? Porque é engraçado, né? Eu acho que da parte do filho, essa simbiose, o filho ele não tem outra escolha a não ser agradar os pais, né? Porque ele entende esses pais como, deuses, né? Me deram a vida, me nutrem. Eles são extremamente dependentes da gente para absolutamente tudo. Então, como assim eu não vou corresponder ao desejo da minha mãe de ser uma bailarina, né? Eu vou fazer balé, vou fazer. Só que aí, o estrago disso, a gente só vai ver lá na fase adulta, né? Ou na adolescência. Se for na adolescência, a gente ainda tá no lucro, né? Porque aí, se rebela, a gente pode fazer alguma coisa com essa rebeldia, né? Olha aí, Sofia. É isso que eu ia falar. Né? Na hora eu pensei. Não por nada não, Sofia, mas eu pensei na hora em tudo. Obrigada por falar não, mãe. Pelo menos Ela teve autonomia pra falar, não quero isso. Pelo Exato. menos ela tá na fase que dá Isso. pra reverter. Né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei muito curiosa aqui. Sobre... Eu vou falar aqui, mãe, se estiver assistindo. Sobre a minha mãe. A minha mãe tem uma preocupação excessiva com os filhos. Uhum. Ela é super preocupada. E eu entendo que no mundo de hoje muitas coisas acontecem, principalmente com as mulheres, né? Então, quer ver ela desesperada eu falar que eu tô no Uber. Uhum. E eu sumi, tipo assim, 10 minutos. Sumi porque fui, sei lá, parei e entrei numa loja ou não olhei o celular, não avisei que cheguei. Uhum. Ela sobe as paredes, falta chamar o Datena, Cidade Alerta. Minha filha sumiu há 10 minutos. Uhum. Então, ela é desse jeito. Uhum. E eu fico pensando que nós somos em 4 filhos. Somos uma família grande, né? 2 homens, 2 mulheres. Só que ela tem essa preocupação. E isso eu sinto que prejudica de certa forma. Porque ela tá sempre em alerta. Uhum. Sempre em alerta, tipo, meu Deus, mas e seu irmão? Não respondeu e tá tudo bem? E aí liga, aí não atende. Ai, meu Deus, eu vou ligar pro seu irmão pra ver se ela falou com ele hoje. E já tá casado, já tem a vida dele. Enfim, já tem coisas a fazer. Agora ela tá diminuindo um pouco, eu acho que tá chegando a idade e tá dando uma segurada. Uhum. Mas eu acho que esse não é um problema só da minha mãe. Eu vejo que muitas mães são, assim, extremamente preocupadas e não conseguem desvincular essa preocupação mesmo com os filhos adultos. Uhum. Eu queria entender um pouco de como isso funciona na mente delas e por que essa preocupação excessiva, mesmo já sabendo que é um adulto e que vai saber se virar, teoricamente. Teoricamente, é por isso, pronto. Eu só tenho uma coisa pra dizer, gente. A gente foi estruturada pra nunca entender que o filho vai sofrer. Uhum. E todas as possibilidades de que o filho possa sofrer e a gente não pode fazer nada pra suprir essa dor, pra sanar essa dor ou pegar essa dor pra gente, a gente vai ficar em sofrimento. É muito ruim. É assim, eu sou muito despreocupada, eu sou muito tranquila. Minha filha vai, sai, mas tipo assim, eu ainda tenho aquela coisa do tipo assim, ela ainda não chegou em casa. Eu fico angustiada. Eu atormento a Sofia, porque ela é rebelde. Mas com o meu mais velho é a mesma coisa. É muito difícil na nossa cabeça entender que pode acontecer algo de mal e eu não vou estar lá pra ajudá-lo. Uhum. E aí, quem disse que se você estiver lá, você vai conseguir ajudar? Eu vou pular em cima. Não vai. É esse o trabalho que as mães precisam fazer e na detalhe, cabeça. Uma frase que ela sempre fala: quando você for mãe, você vai saber o que eu passo. Sim, de fato. Ela fala isso pra mim, ela joga na minha cara. Quando você for mãe, você vai saber o que eu sofro. Porque eu sou capaz de matar e morrer. E não sei o quê. Gente, não é. Eu tava falando isso essa semana, né, pra uma paciente, né? Essa
questão do amor incondicional, né? Porque a mãe fica nessa loucura toda falando que é amor incondicional. Amor incondicional é burrice, gente. Porque assim, a gente não tem essa condição toda, esse poder todo, né? De fazer absolutamente tudo, de preservar de absolutamente tudo, de dar a vida, né? A gente não sabe qual vai ser a situação, qual vai ser a condição da situação, né? Pra você ir lá, pular na frente da bala, né? Fazer isso, eu mato, eu morro. Tá, o sentimento é esse, mas a realidade não é essa, né? Então eu falo que, brincando, né? O amor incondicional é burrice, nesse sentido de que às vezes ele pode sufocar o outro, ele pode limitar o outro, né? Com tanta proteção, o que você tá ensinando o seu filho, né? Que ele não sabe se cuidar. E aí você não tá confiando no seu próprio taco como mãe, né? Então, assim, ensinar esse filho a se cuidar, é acreditar efetivamente no seu papel como mãe. Porque talvez, por trás dessa superproteção, exista uma insegurança da própria mulher, dela tá fazendo o trabalho dela direito, né? É óbvio que a gente sempre vai se questionar, e tá tudo bem, né? Mas minimamente a gente tem que confiar no que a gente tá fazendo, né? Se a gente recebeu essa tarefa, né, divina, não é uma tarefa aleatória, né? É uma tarefa divina, eu acredito, né? Então, se a gente recebeu essa tarefa, é porque a gente tem condição. Então, a gente tem que confiar nessa condição e parar de sufocar as crianças, os adultos, os filhos adultos, os adolescentes. Gente, é tão difícil. Porque assim, eu sou muito sossegada. Por mais que eu fique angustiada, eu tento… Claro, eu não dou muita liberdade também, porque eu acho que tem que ter limites. Mas eu sou muito tranquila. Ah, vai, tá horário em casa? Beleza. Já tem 18 anos, Sim. vai viver. Eu vivi, ela tem que viver. E o meu filho mais velho é a mesma coisa. Só que eu moro com a minha mãe. E a minha mãe, ela fica louca. Como que você dá essa liberdade pra ela? Não, você vai dormir, você vai deixar fazer… E aí eu fico nesse meio, sendo cobrada pela minha mãe, porque eu não estou sendo mãe suficiente, porque eu não estou impondo limites. E aí eu sou cobrada pela minha filha, porque… Mas você nunca vai deixar eu crescer, você nunca vai deixar eu fazer nada. E aí eu fico nesse meio assim, tipo… O que eu faço agora? É o caminho do meio, né? Então, assim… Literalmente, né? Então, assim, você vai deixar crescer com responsabilidade. Você vai ensinar pra ela, né? Que, ok, ela tem as escolhas. Assim como você teve a sua fase de fazer as suas escolhas, de querer fazer do seu jeito, né? Eu não fiz do meu jeito, não. Não Lá fez do seu em jeito? casa, o negócio era sério. Meu Deus Fiz, do não. céu. Não fez? Não. Ah, eu Fiz, fiz. não. Eu fiz. Eu também fiz. Eu fiz até que engravidei. Não, eu fiz. E graças a Deus, eu acho que eu fiz do jeito certo, né? Não. Eu também acho que eu ia fazer do jeito não tão certo. Então, obrigada, mãe. Minha mãe faleceu cedo, né? Eu tinha 11 anos quando a minha mãe faleceu, né? Então, eu não tive nenhuma figura feminina que suprisse essa ausência dela, né? E pelas minhas crenças, ela sempre esteve junto comigo ali, me acompanhando em espírito mesmo, né? E cresci num lar bem masculino, né? Meu pai e meus irmãos. E eu falo que eu podia ter feito todas as escolhas erradas, por rebeldia, por não ter tido a minha mãe, né? Mas a base que ela me deu até os 11 anos me sustentou pra vida, né? Me sustenta até hoje, né? Por isso que eu falo… essa questão do caminho do meio, né? De ensinar essa liberdade com responsabilidade, da gente não deixar de ser mãe, carinhosa, cuidadosa, amiga até certo ponto, mas mãe, exercendo ali também a nossa autoridade, né? Porque não pode ir muito pra amizade não, que senão perde o respeito, né? Sim, verdade. Os nossos filhos, eles vão ser nossos amigos quando a gente tiver velho, idoso e eles já adultos, né? Até lá, a gente tem que manter ali, né? Essa rédea entre
esse cuidado firme, essa liberdade, a gente tem que ficar ali balizando, né? Depois que cresceram, fizeram suas escolhas, aí a gente solta, né? Aí a gente pode começar a virar mais amigo e aí a gente estraga os netos, porque aí os netos não são mais responsabilidade nossa. Minha mãe não estraga, não. Minha mãe é quase a mãe segunda. Ah, não, A segunda mãe. Minha mãe estraga. Caramba! Fala pra ela relaxar, agora ela não precisa mais. Desencana, vai, deixa, tá tudo bem. Eu tenho características muito parecidas com a minha mãe de ser meio neurótica. Neurótica no sentido de me avisa onde você tá. Eu só quero saber isso, sabe? Mas minha mãe, eu acho que minha mãe, até o tanto que ela me deixou mais solta, ela ficou meio traumatizada. E aí ela quer que eu prenda um pouco mais a Sofia. Ai, meu Deus. A minha mãe deixa também os netos. Vai, pinta a parede mesmo, que lindo! Chinelo cantava. Isso mesmo, mãe. Parabéns. Deixa pintar tudo. Comigo não era assim, né? Chinelo cantava. Deixa pular, saltar, fazer o que quiser, tirar tudo do armário e brincar no terra. E eu estava lá sofrendo. Falei, as coisas mudam, né? Mudam. Aí eu queria te perguntar agora, o que as mães dizem dentro do consultório que ninguém… Ai, isso é bom, hein? Que ninguém tem coragem de admitir. Olha, eu acho que é o desejo de extravasar o cansaço, né? A gente não tem espaço para isso. E eu tive 2 pacientes que extravasaram o seu cansaço, né? Uma tá com um prato de comida na parede, né? E a outra, ela destruiu alguma coisa em casa, eu não lembro o que era, né? E quando elas me trouxeram isso na sessão, eu falei, cara, é sobre isso, né? Porque eu também fiz isso, né? Na minha maternidade ali no puerpério, minha filha, ela tava com acho que uns 2, 3 meses. E ela nasceu no meio da pandemia, né? E era um cansaço extremo. Eu já sabia que seria uma maternidade muito sem rede de apoio, né? Por eu não ter mãe. Na época, o pai da minha filha, os pais dele também são idosos. Então, eu sabia que não ia ter uma rede de apoio, que seríamos só nós 2. E a pandemia agravou mais ainda isso, né? E aí, num dia que eu tava assim, extremamente cansada. Cansada, eu só tava cansada. Eu peguei um copo e taquei na parede, né? E eu não fui acolhida, né? Por isso que virou ex-marido. E aí ele… Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí ele chegou pra mim extremamente agressivo, né? Perguntando o que tinha acontecido. Eu falei, eu só tô cansada, né? E ele ficou preocupado com a parede, que tinha lascado a tinta da parede. Nossa Senhora. Né? Então, esse cansaço que não é acolhido, né? O desejo da gente extravasar, vira uma panela de pressão mesmo, né? Então, assim, são os hormônios, é o cansaço físico, noite sem dormir, a privação de sono destrói um ser humano. Né? O corpo que tá ali, né, pra servir, pra amamentar, né? Então, assim, eu acho que é esse cansaço que a gente não fala e que a gente não tem espaço para extravasar, né? Então, foram 2 situações, né? De 2 pacientes que me trouxeram. É o cansaço, gente. É o cansaço, é o não ter espaço para. E a gente não pode admitir que a gente tá cansada, né? Porque a maternidade é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Como assim? Você só tá sendo mãe, por que você tá cansada? Do que você tá cansada, né? Só fica em casa. Só fica em casa. Ainda fala assim ainda. Só fica em casa, Fazendo nada. dando colinho, dando TT. Por que você tá cansada? Né? Então, assim… É muito difícil, é muito exaustivo, né? As pessoas vendem a maternidade como essa coisa linda, maravilhosa, perfeita, mas não tem perfeição nenhuma, gente. É dolorido, é cansativo demais, né? É muito amor, mas sim, outra coisa, né? Que as mães admitem, né, no consultório, mas que elas não falam em público, aonde eu tava com a cabeça quando eu resolvi ter essa criança. Por quê? Né? Eu também, várias vezes olhava ali, pra mim, aquele pacotinho, falava, nossa, a sacada tá tão perto. E se eu for até ali, o que acontece? Isso são pensamentos que acontecem,
né? E por que a gente pensa isso? As pesquisas, elas ainda não trouxeram uma resposta, né? Pode estar relacionada à parte hormonal, mas as mães, elas têm sim pensamentos de fazer mal para os seus bebês. E isso elas não admitem, né? Às vezes sai nessa brincadeira, né? Sai mais nessa fala, onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi ter, né? Mas outros pensamentos existem por trás dessa fala, né? Que é esse. E se eu for ali na sacada, o que acontece? E se eu jogar, o que acontece? E se eu beliscar? Tô lá dando banho, né? Ou tô trocando. E se eu beliscar esse bebê, né? Tão fofinho, e se eu beliscar um pouquinho mais forte? Porque esse bebê não deixa eu dormir. Porque esse bebê machuca meu peito. Porque esse bebê só chora, né? Então, as mães têm pensamentos de fazer mal para os seus bebês. E isso não é admitido, não é reconhecido, né? Mas é um pensamento normal. Desde que isso não vire uma paranoia, né? Não se agrave para algum quadro psicológico, né? Eu lembro na pós-graduação de psicologia perinatal, a gente falava muito disso, né? Desses quadros emocionais e psicológicos que se agravavam mediante a maternidade, né? Por conta de todas as alterações hormonais. Então, as professoras, elas traziam pra gente casos reais, né? De uma mãe, por exemplo, que ela pediu pra família, falou assim, olha, não me deixem sozinha com o meu bebê. Não me deixem sozinha, porque às vezes eu tenho vontade de deixar ele lá na banheira, sozinho. Né? Ou seja, tenho vontade de deixar ele lá e se afogar, né? Então, ela vinha tendo muitos pensamentos assim, né? E graças a Deus, ela percebeu que aquilo não estava normal e pediu ajuda da família, né? Então, no caso dela, já tinha ali uma questão mais séria para cuidar, para tratar. Mas esses pensamentos acontecem. E eu acho que acontece muito, desculpa te cortar, nos primeiros 15 dias, né, após o parto. Os primeiros 3 meses. 3 meses, porque eu fiz o meu TCC foi sobre depressão pós-parto. E aí eu li muitos artigos científicos que falavam que os 15 dias era normal você ter que é um momento... tem um nome específico, é que já faz 6 anos, né? Mas tem um nome específico nos primeiros 15 dias. O puerpério. Os primeiros 15 dias são de mudanças muito bruscas, tirou o bebê saiu com a placenta, então isso mudou muito o teu hormônio, e aí é uma mudança muito drástica para a mulher, então os primeiros 15 dias precisa ter alguém ali, é importante ter alguém, né? Mas quando isso se estende muito, aí já é considerada depressão pós-parto, né? Isso, o puerpério ele dura ali os seus 45 dias, né? Então, tudo que acontece dentro desse período ainda é considerado normal. Quando isso começa a se estender, ou quando a presença, por exemplo, desses pensamentos, elas começam a ser mais recorrentes, ou uma mãe que só chora o tempo todo, né? Então, esse choro constante, ele é mais característico nesses primeiros 15 dias, né? Mas se isso se prolonga, ela chora, ela não consegue ter contato com o bebê, né? Então, não quero dar banho, eu tenho que amamentar de novo, não quero trocar, não brinca com o bebê, não conversa, não interage. Isso a gente já precisa começar a olhar com mais atenção, né? Porque tem coisas acontecendo. Né? É bem sério. Eu entrevistei 3, acho que foram umas 5 mulheres. E uma delas tinha tido a sorte, ela foi uma avenida muito movimentada na região da Zona Sul. E ela conta, né, era tipo um podcast, era rádio documentário, eu já tava treinando já. Rádio documentário. Nada por acaso nessa vida, amiga? Rádio documentário. As coisas são como são. Não mostrava o rosto, mas eu tinha a voz dela relatando, né, eu fui entrevistar ela pessoalmente. E eu chorei em todas as entrevistas. Foi, assim, muito forte essas entrevistas. E uma delas, ela relata que ela foi a uma avenida muito movimentada da Zona Sul. Ela segurou o bebê e falou, agora é a hora que vou eu e vou ele. Então, nem ele vai sofrer porque não vai ficar sem mãe, também ele não vou fazer ele sofrer. E aí o carro bateu neles dois, o bebê ficou intacto, ela também ficou assim, bem, mas ela falou assim, quando o cara bateu em mim, assim, no meio da avenida, foi aquela coisa de eu não morri, que pena. Ela tava tão mal que ela, tipo, não fui dessa vez. E o bebê também voou, mas
ficou vivo, né? Uhum. E aí depois ela foi tratar, foi buscar ajuda. Mas assim, é muito sério isso. As Muito pessoas às vezes não dão crédito. A Exatamente. mulher falou, ai, tô cansada. Ai, mas tá todo mundo cansado mesmo, deixa pra lá. Deixa pra lá. É muito sério, né? Nossa. Sim. A gente já naturalmente tem muita oscilação de humor. Sim, De humor, sim. de hormônios. É o Uhum. tempo todo. Pra mulher é muito difícil. Imagina numa gestação e no parto, no pós-parto. Uhum. Sim. E se você... Eu já vim, né? Falei, mas vou emendar numa pergunta. Que, na verdade, não é uma pergunta. É um conselho ou uma frase que você diria para as mulheres que estão sobrecarregadas. Se você pudesse ajudá-las nesse momento, o que você diria? Entrem no meu Instagram, lá tem o meu WhatsApp, vamos marcar uma consulta. Arrasou. É sobre isso. É sobre isso, gente, é cuidado, né? Então, assim, se você, mulher, não se priorizar, quem vai? Né? Então, a gente precisa ter esse auto-amor com a gente. É o que eu falo. A mãe que tá feliz, a mãe que tá cuidada, ela vai cuidar muito melhor do seu bebê, dos seus filhos, de modo geral. Né? Então, a mulher que está bem, que está com as suas necessidades básicas supridas, né? Sono, alimentação, tudo, né? Ela vai cuidar melhor de tudo, vai trabalhar melhor, ela vai ser uma esposa melhor, ela vai ser uma filha melhor para os pais. Às vezes tem pais idosos que tem que cuidar, ela vai ser melhor em tudo, né? Então, se você não se colocar em primeiro lugar, quem vai? Todos os outros pratinhos vão cair. Junto com você, né? Então, é isso. Não tem outra coisa, né? A ser dito. A gente fala muito sobre isso aqui, né? A mulher, ela já tem essa perca de identidade, eu acredito que naturalmente com a vida. A gente cresce para arrumar um namorado, para casar. A nossa vida sempre foi estruturada em função de encontrar alguém, sabe? De agradar os outros. Eu vejo muito isso até por mim e por muitas pessoas com quem eu convivi na minha vida, amizades. Então, é importante entender que a mulher, ela precisa se encontrar e buscar a sua identidade sempre, né? É a prioridade. Sim. Para poder cuidar dos outros. Sim. Nós somos educadas, né, para isso, para cuidar, né? O homem é educado para prover, para trabalhar, para ser o guerreiro, para ser o forte, o macho alfa, né? E nós somos criadas para cuidar, para ficar no lar, para ter filhos. Isso ainda é uma verdade, né? A gente já mudou muito, mas tem coisa que ainda permanece velada do mesmo jeito, assim, e acontecendo do mesmo jeito, né? Então, hoje a gente vem muito com esse movimento, né, da mulher que tem que ser empoderada, que ela tem que fazer as escolhas que ela quiser, que ela tem que viver a vida dela do jeito que ela quiser. Lindo, maravilhoso. Mas a gente ainda é responsável pelo cuidado, né? Dentro das nossas famílias, eu acho que na sociedade como um todo, porque é a energia feminina, a gente precisa ter o equilíbrio dessas duas energias, né? Do feminino, do masculino. Os homens, eles também hoje estão vindo muito para esse lado de cuidar dos filhos, né? Então, dar banho, enfim, serem mais participativos. E a gente ainda olha isso como, nossa, que maravilha Super de pai. Cara, o super pai é o caramba, é obrigação dele, né? Então ele não tá Ganha fazendo... até camiseta. Super Exato! pai, Então, assim... caneca. Não faz mais que obrigação. Exato, né? Então, assim, não tem que ser uau. Não, é a obrigação. É o básico. É o básico. É o básico, né? Então, é trazer esse equilíbrio, né? E de modo que ambos consigam descansar, ambos consigam preservar a sua identidade, homem e mulher. Ambos precisam ali trabalhar no casamento também, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, vamos então entrar num tema importante, porque a gente tá falando sobre uma coisa que tá muito em alta, né? Sobre a adultização infantil. Estourou. Como que você consegue ver isso, né, no futuro? Como que isso vai mudar e impactar na vida dessas crianças? Olha, eu acho que a gente tem que olhar essa questão da adultização para além do que a gente está enxergando hoje, né? Que é a exposição das crianças
nas mídias sociais, com danças, com tipos de roupas assim ou assado, essa exposição que a gente vê na mídia, né? Isso precisa ser cuidado? Precisa. Mas existe uma adultização sutil que acontece na casa de um monte de gente, né? O que é essa adultização sutil? É a gente colocar o filho contra o pai ou contra a mãe, né? É a gente transferir para os nossos filhos ali a responsabilidade do nosso bem-estar. Então, por exemplo, ai, filho, eu tô tão triste hoje, vem cuidar da mamãe, né? Traz um suco pra mamãe, faz um cafuné na mamãe, fica aqui com a mamãe juntinho comigo, porque eu não tô bem hoje. A gente tá adultizando essa criança, transferindo para ela uma responsabilidade de um adulto que é cuidar do nosso lado emocional. E ela não é responsável por isso. Ela é uma criança, ela nem entende o que tá acontecendo com você, né? Então, existe esse tipo de adultização que acontece, mas que ninguém fala. A adultização que tá nos faróis aí. Criança vendendo bala. Criança tem que estar no farol trabalhando? Não. Né? Então, essa adultização, a gente não fala sobre isso, né? E qual que é o impacto disso, né, a longo prazo? Né? Então, a gente vê aí adultos cada vez mais adoecidos. Depressão, ansiedade, aumento de uso de substâncias, aumento de suicídios, né, dentro dos jovens, adolescentes, né? Eu vi uma entrevista do Júnior essa semana e ele falando que ele trabalha, que ele faz terapia há mais de 20 anos para cuidar justamente, né, de todo o processo, né? Uma criança que foi exposta, né, ao trabalho, às mídias, ao sucesso, ao dinheiro, ao ter, né, muito cedo, né? E ele agradece aos pais por terem cuidado muito bem disso, mas isso não isentou de ir para terapia, né? Então... Claro que não, gente. Eles tinham, assim, jornadas de trabalho exaustivas para tuas crianças. E o peso de você não poder errar, né? O Júnior nem tanto, mas a Sandy, principalmente, que tinha aquele referencial de menininha. Ela tinha todo aquele aspecto que não poderia ser mudado, né? Imagina a pressão que essa menina não sofria. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que preservar as nossas crianças, né? Da melhor forma que a gente tem, enquanto família e enquanto sociedade, enquanto governo, né? Porque é isso, se a gente tem criança no farol vendendo bala, né? É porque a gente não tem um país, uma estrutura que dê conta, né? De fornecer o que essas crianças precisam. Lar, segurança, escola, né? Você falou sobre esse tipo de adultização e me veio na cabeça aquelas famílias que geralmente… Isso acontece muito em famílias que têm filho único, geralmente. Eu já vi casos das meninas que são… Meninos também, que se comportam realmente como adultos. Eles conversam como adultos, porque eles só convivem no meio de adultos. Isso também é uma espécie de adultização. E todo mundo acha bonito, porque reforça. Nossa, ele é tão adultinho, né? Nossa, ele fala como um adulto. Sim. Eu tenho, enfim, não vou falar porque senão vai ficar muito claro, mas eu já vi, assim, resposta de olha, você não tá tão bem aqui nessa matéria da escola, então você vai ficar de castigo, tipo, a semana toda. Porque você, sabe, não tá do jeito que eu quero. Então, assim, é uma pressão que essa criança vai sofrendo, que vai chegar um momento na fase adulta que eu acredito que eu, sem sofrer essa pressão, hoje eu tô aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não vamos nem comentar. Mas… sofrendo essa pressão, eu imagino o quanto não vai ter cobrança. A autocobrança dessa criança, quando ela for uma adulta, vai ser absurda. Porque, tipo assim, nossa, eu nunca alcanço as expectativas. Eu sempre tenho que ser o melhor. Gente, isso não existe. A gente tá no mundo real. Sim. Ninguém é o melhor o tempo todo, bom o tempo todo, né? Então, eu fico pensando, eu fico muito preocupada com isso. Às vezes, eu até converso com a minha irmã, porque eu tenho uma sobrinha. Aliás, tenho duas. Mas eu sempre tô mais próxima da minha irmã e eu falo pra ela, né? Não cobra tanto, porque é a fase de brincar. De ser feliz. De brincar. A criança, ela aprende… ela aprende, ela se desenvolve no brincar.
né? Então, a gente não pode exigir muita coisa. E aí, de novo, eu falo, né? É importante a gente voltar na nossa infância e lembrar o que a gente fazia com a idade, né? Sei lá, do nosso filho ali que a gente tá cobrando, que a gente tá exigindo, né? Então, pô, você tem que tirar a nota boa em tantas matérias, porque senão você vai ficar de castigo, tarará, tarará. Volta lá. O que você fazia nessa idade aí? Você dava conta de todas essas matérias do mesmo jeito que você tá pedindo pro seu filho dar conta? Mesmo porque era completamente diferente, né? Eu vejo que a grade curricular dessas crianças é completamente diferente da grade curricular que a gente tinha nas escolas. Exato, né? Então, assim, peraí, né? Você tá cobrando o quê de quem, né? Vamos olhar pra si também, né? Como é que foi lá atrás? E eu penso sempre assim, por mais que, nossa, minha filha vai ter tudo de bom, meu filho vai para uma multinacional, porque ele tá estudando já inglês, japonês, espanhol lá na escolinha e já tá falando 3 línguas. Ótimo, maravilha. Só que essa criança, ela vai crescer e ela vai ter boletos e ela vai ter problema, porque no mundo existem problemas. Não vai dar pra proteger de tudo, como você mesmo disse. Sim, sim. E aí eu fico pensando, sabe? Você tá colocando essa criança ali pra se tornar um adulto que não vai saber lidar com essas frustrações, né? Porque eu, assim, a minha infância foi muito boa. A minha mãe, ela era rígida, mas… Apegada? Uma mãe apegada? Apegada e rígida também, né? No sentido de, tem que estudar certinho, respeitar as professoras. Sempre foi muito assim, e eu acho que tá certo. Mas eu brinquei muito. Nossa, eu não parava em casa. Joelho ralado, se eu olhar meu joelho hoje, as crianças hoje… E acho que eu posso até emendar numa pergunta que a gente tem aqui pra você. Se você acha que o celular é a nova chupeta. Com certeza. Com certeza. Porque eu não tinha celular. Você tinha, André? Não, imagina, gente. Tinha. Quem tinha telefone em casa na minha época era rico. Exatamente. Exatamente. Então, sim, a chupeta, ela a chupeta não, o celular, ele é a nova chupeta, né? E o quanto isso também é prejudicial. Os pais transferiram o cuidado que eles têm que ter com os filhos para o celular. E aí, essas crianças, elas ficam expostas a uma série de coisas que muitos pais nem sabem o que está acontecendo. E aí, elas por si próprias começam a se adultizar pelos conteúdos que elas vão tendo acesso. É o que eu falo, porque por mais que você você não sabe o que ela tá vendo. E se ela não tá vendo em casa, ela vai ver na escola. Ela vai ver em algum lugar. E assim, é importante ter a conversa. Exato. Né? Porque conteúdo ela vai ter acesso, é quase que inevitável. Porque ela vai estar no ambiente, qualquer lugar ela tá exposta. Então tem que ter o diálogo, né? Sim, né? Então, é o diálogo, é a presença, né? O que uma criança de 5 anos vai fazer com o celular, gente? Joguinho. Pô, vai jogar de outra coisa. Pega um jogo de tabuleiro, senta com o filho, brinca, né? Os pais, eles estão deixando de conhecer verdadeiramente os seus filhos, né? As crianças, elas passam muito tempo na escola, né? Chega em casa muitas vezes só para dormir e os pais o dia inteiro no trabalho. E aí, qual que é o momento que essa família tem para conversar, para se conhecer, né? Não tem mais isso. Não tem, é tudo pelo celular. Às vezes um em cada cômodo da casa e se falando pelo celular, né? Acontece na minha casa. Então, é isso, né? Vamos num restaurante, né? Então, a criança, ela não consegue ficar quieta para comer, tó o celular. Fica aí assistindo e aí a criança dá sossego. Aí os adultos conversam, a criança vai comendo e olhando o celular. Qual é a qualidade da refeição que essa criança está fazendo? Ela está prestando atenção no que ela está comendo? Né? Ela vai realmente se sentir saciada? Aí já vira uma bola de neve. Já vira uma bola de neve. Outras coisas, é verdade. Exato. E qual a dificuldade desses pais conterem essa criança num restaurante? Eu entendo que tem crianças e crianças. Nossa, sim. Né? Tem crianças que são mais tratáveis e tem crianças que são menos eu lembrei tratáveis. de você no metrô. Lembrei dela. Ela ficou revoltada que no metrô tava… Tenho paciência. Por isso que meus filhos já são adultos. Porque eu não teria mais nenhum filho hoje. Eu com 40… Não teria. Porque, gente, a gente tava no metrô. Tava tendo uma excursão, sei lá, de um monte de escoteiro. Acho que era escoteiros. Era aquelas reuniões.
Mas Aí, era uma aí, reunião? André- Uma reuniãozona. Aí, André, meu Deus, ainda bem que meus filhos cresceram. Eu tava louca. Uhum. Porque era um caos. E as crianças correndo pra lá e pra cá, atrapalhando a passagem de todo mundo. E eu tentando achar a Patrícia pra entregar o negócio pra ela. Eu, ai meu Deus do céu, não aguento mais ver criança nessa... Eu peguei fobia de criança. Admito. Aí você vai ter neto ainda, cuidado. Não Aí, pode. eles que vão cuidar. Eu só vou ver de vez em manhã, quando. um dia ou outro. Oi, minha querida, tô. É teu. seu. Vai embora. Aniversário e Natal, só. Exatamente. Eu vou ser uma avó legal. Vou dar Ah. presente. Tchau. Quero ver. Não vai ficar grudada nos Sim, netos. Paga a sim. língua, viu? Minha mãe falou que pagou língua. Ela falou, eu paguei língua. Que agora eu fico aí. Com os Sim. netos. Eu queria te perguntar, já caminhando pro finalzinho da Já? nossa conversa, já tá Caramba, quase. passou tão rápido. Passou super rápido. Existe algo que você acha que você aprendeu com as suas pacientes nesse tempo de carreira que você tem, atendendo, que mudou a sua forma de ver as coisas? Esse aprendizado, assim? Olha, eu falo isso pra eles. Vou até olhar ali agora, né? Porque eu falo isso pra vocês sempre e vocês me ensinam todos os dias. Eu falo que eu faço terapia mais de 30 vezes por semana, né? Porque cada atendimento é uma terapia pra mim, né? Se eu não tô aprendendo com eles nessa troca, o meu trabalho não faz sentido, né? Na faculdade eu tinha uma professora que falava pra gente: cada um tem o paciente que merece. E graças a Deus eu tenho merecido tanto, né? Porque são pessoas maravilhosas, né? Que me ensinam muito, 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 muito. Especificamente, né? Então, por isso que eu falo, são várias trocas, várias situações. Mas especificamente, tem uma coisa que eles me ensinaram e que mudou muito a minha rotina. Foi a questão de atividade física. Porque a gente, né, tem que pregar, né, a política do autocuidado, né? Então, tem que se alimentar direito, tem que fazer atividade física, tem que fazer terapia, né? Aquele discurso lindo, maravilhoso. E aí, aquilo, toda vez que eu falava, vinha um negócio assim, mas e você? Mas e você? Você tá fazendo alguma atividade física? Você tá falhando, amiga. Eu nem falo nada mais. Né? Mas e você? Mas e você? E aí, chegou uma época, eu acho que tem uns 3 anos atrás, eu comecei a atender uma galera fitness, né? Eu falei, nossa, Deus, valeu, hein? Cada um tem o paciente que merece. Nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso nessa vida. Então, uma galera que veio do Gil, né? Do jiu-jitsu, tal, e que malha, tal, né? Eu falei, nossa... Pra esses eu nem posso falar nada, né? Tem que fazer atividade física, né? E aí eu falei, ok, já entendi, vamos começar, né? Junto com uma hérnia lombar aí, né? Que me fez perder a sensibilidade dos dedos, do pé, né? Então eu cheguei nesse ponto de sentar e não conseguir pegar minha filha no colo, nem sentada, porque adormecia tudo. E aí essa galera veio, né? E aí eu falei, acho que... preciso tomar jeito, né? E aí eu comecei uma rotina de pilates, né? Então já tem 3 anos que eu faço pilates e 1 ano que eu acrescentei a academia junto, né? Então hoje eu tenho muito orgulho quando eu falo pra eles, tem que fazer atividade física. Porque é isso, né? Eu trabalho muito nessa linha. Não adianta eu pregar uma coisa e eu não praticar na minha vida, né? Então, se eu tô dando uma orientação com base, obviamente, naquilo que a pessoa tá me trazendo, o que eu tô falando pra pessoa vai servir primeiro pra mim. Eu escuto o que eu tô falando. Peraí, o que você tá falando? Isso é uma hipocrisia ou é uma realidade? Né? Serve só pro outro ou vai servir pra você também? Né? Então, eu acho que a terapia ela tem que ser feita desse jeito, né? É a minha forma de trabalhar. Como eu acredito que tem que ser, né? Eu aprendo com eles todos os dias, né? Eu tenho uma paciente agora que ela tem 76 anos, né? E ela é uma maravilhosa, uma perfeita. Eu falo pra ela, você é um presente, né? Porque nessa altura da vida, ela vem fazer terapia querendo se entender. Que bonitinho. Que incrível. E é tão difícil, né? Sim. Eu até ia te perguntar, rapidinho, 2 minutinhos. As pessoas mais idosas, elas têm mais essa trava de procurar ajuda, terapia, querer se conhecer? Olha, eu acredito que não, né? É o que eu falo, cada um tem um paciente que merece. Então, os meus idosos, eles são tão lúcidos,
né? Tão vivos nessa busca. E eu acho isso incrível, né? Então, eu acredito que não. Acho que tem pessoas e pessoas, né? E essa paciente, eu falo, ela é um presente, né? A história de vida dela, né? É uma coisa excepcional, assim. E como ela chega, as trocas, né? Tem hora que eu fico só assim, né? Eu falo, nossa, eu só escuto e aprendo, É né? a gente aqui no podcast. Eu falo, nossa, eu não tenho nada pra te falar. Tá perfeita, tá linda. E é engraçado. E ela anota as coisas que eu falo pra ela. É uma graça, ela anota, né? E assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então, é isso. Tem recebido... É uma um troca, presente. é uma via de mão dupla, É uma né? via de mão dupla, não dá pra trabalhar sozinha. A gente aprende muito Sim. também, A gente né? aqui também, nossa. É o que eu falo, nossa, cada participante que vem aqui é um aprendizado novo, é uma coisa nova. E que nós, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nas coisas que a gente projeta, que a gente quer fazer, tudo vem os pensamentos, as falas dele, olha, a gente pode melhorar nisso. Eu não tô bem. Ela traz coisas que a gente aprendeu aqui. Ela não tá bem, eu levo pra ela coisa. Então, sempre tem sido assim, uma experiência maravilhosa. E agora você fazendo parte desse projeto. Muito obrigada, Aline, de verdade. Eu que agradeço. Foi incrível. Eu que agradeço. Foi muito bom, a gente agradece muito. E eu queria que você já deixou a mensagem do Instagram pra gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, pra finalizar, com as mulheres que se sentem sozinhas nesse processo de maternidade que a gente falou o episódio todo. E que às vezes não estão encontrando uma saída, às vezes não tem uma rede de apoio. O que você falaria aí só pra a gente finalizar o nosso papo, que tava maravilhoso, não queríamos finalizar. Jeito nenhum. Eu acho que sozinha ninguém tá, né? Então, se a família não oferece esse suporte, busque uma amiga, um amigo. Não tenho amigas, amigos. Cara, vai numa igreja, vai num grupo assistencial. Nas faculdades, né, nas clínicas, escolas, tem atendimento psicológico. Então, dá pra pessoa ir buscar essa ajuda, né? Então, assim, sempre tem. Ninguém nunca tá sozinho, né? Então, busque ajuda, se priorize e, se precisar, contem comigo também, já falei. Exatamente, vamos deixar todas as redes aqui linkadas na descrição do vídeo. E entrem nas redes da Aline para entender um pouco mais aí desse processo de autoconhecimento, de cuidado que a gente precisa ter. Sim. Muito importante, principalmente para quem tá passando pelo puerpério, pela gestação também. O finzinho da gestação é um período também bem complicadinho. Sim. Então é isso, Aline, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma honra. Eu que agradeço, Foi um prazer meninas. imenso. Obrigada. Você agora faz parte aqui das entrevistas que agregaram muito. Já posso voltar mês que vem? Com certeza. Com toda certeza. Quando? Já tem tema pra gente falar, inclusive. Ótimo. Já tem vários temas aqui na cabeça. Aqui a gente já tem pauta. Muito obrigada. Eu foi que um prazer. agradeço. Foi um Eu que prazer. agradeço. Você compartilha esse vídeo com quem está precisando. Tenho certeza que você conhece alguém aí que está precisando assistir esse vídeo. Muitos insights, muito profundo que a gente conversou aqui hoje. E nós estamos em todas as redes, né, Andréa? Sim, Paty, a gente tá em todas as redes, Instagram, TikTok, Spotify. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é isso, gente. Até a próxima. Beijinho. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.